Olá, boa noite. Veja o que preparamos para o Jornal da Alterosa desta terça-feira. Um homem foi detido pela guarda suspeito de ato libidinoso em Varginha. Segundo os agentes, um adolescente procurou ajuda no terminal rodoviário da cidade. Esse é um dos destaques do JA, que mostra ainda: uma menina de apenas 7 anos morreu atropelada por uma carreta quando voltava da escola em Campanha. E veja também a previsão do tempo para todo o sul de Minas. Hoje é terça-feira, 30 de setembro. O que acontece na nossa região, você vê a partir de agora no Jornal da Alterosa, edição regional. Olá, muito boa noite para você que está em casa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Rafael Silva, esse é o Jornal da Alterosa, com as principais notícias do sul e sudoeste de Minas Gerais. A partir de agora, muita notícia e muita informação. Quero, antes de mais nada, te fazer um convite, está aqui a nossa página no Instagram, um verdadeiro canal de notícias. Aliás, o maior canal de notícias do sul e sudoeste de Minas. Entra lá, acesse o nosso canal que você vai ficar muito bem informado. Olha, eu começo mostrando que um homem foi detido pela guarda suspeito de ato libidinoso em Varginha. Segundo a guarda, um adolescente procurou ajuda no terminal rodoviário. Olha só. Segundo a guarda, o menor relatou que ao entrar no banheiro da área de desembarque, encontrou um homem com as partes íntimas expostas, que ainda se aproximou dele mostrando o órgão genital. Assustado, o jovem conseguiu sair correndo e buscar ajuda com os guardas que faziam a vigilância do local. Os agentes foram até o banheiro e localizaram o suspeito, que foi reconhecido pela vítima. O conselho tutelar e a mãe do adolescente foram acionados, acompanhando a ocorrência até a delegacia. O homem de 43 anos foi detido. Olha, inacreditável e absurda uma situação como essa. Um adolescente relatando que entrou no banheiro, um homem com órgão genital à mostra se exibindo para esse adolescente. Olha que situação chegamos. E aí a guarda, tem um posto ali da guarda, né? Inclusive os guardas estão sempre ali fazendo vigias e rondas na rodoviária quando esse adolescente pediu por ajuda e esse homem de 43 anos acabou detido. Isso aconteceu em Varginha, na rodoviária de Varginha. Fico alerta para todo mundo, isso é crime. Isso é crime e acabou da pior maneira possível. Um adolescente pode ficar traumatizado por uma situação como essa, um homem de 43 anos detido, e nada disso precisava acontecer se houvesse uma só palavrinha: respeito. Se todo mundo praticasse o respeito ao próximo, nada disso teria acontecido. Uma menina de apenas 7 anos morreu atropelada por uma carreta quando voltava da escola em Campanha. Uma tragédia. Olha só. De acordo com a polícia militar, Diana, de apenas 7 anos, estava de bicicleta acompanhada de outra criança. Ela atravessou a ponte da Praça Jefferson de Oliveira e foi de encontro com a roda traseira da carreta, que seguia no sentido da praça, quando caiu e foi atingida pela roda. O motorista da carreta afirmou que não viu o acidente e só parou quando foi alertado por outros pedestres. Ainda conforme a PM, ele ficou em estado de choque e também foi levado ao hospital. Uma técnica de enfermagem que passava pelo local prestou os primeiros socorros à vítima. Diana foi socorrida e levada ao pronto atendimento, mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Civil abriu investigação para apurar as circunstâncias do acidente. Gente, antes de comentar qualquer coisa, eu quero deixar o meu abraço mais fraternal e verdadeiro para a família da Diana. Imagina o sofrimento nesse momento que os pais, os familiares, os amigos devem estar passando. Todo o nosso carinho, o nosso respeito para vocês, viu? O motorista da carreta afirmou que não percebeu o que tinha acontecido. Ele disse que só foi alertado por testemunhas que estavam ali, que gritaram o que estava acontecendo, que ele havia atropelado essa criança. Ele prestou depoimento, foi para o hospital, chegou a ser aí levado para o hospital, estava em estado de choque e a Polícia Civil vai investigar a partir de agora. Mais uma vez, os meus sentimentos a todos os familiares desta criança. Um acidente foi registrado na rodovia MG 050 em Passos.
Um caminhão carregado com cerveja tombou no trecho. Olha só. Veja na imagem que o caminhão ficou tombado na rodovia MG 050 em Passos. Segundo a Polícia Militar, o caminhão carregado com cerveja bloqueou os dois sentidos da rodovia. Testemunhas acionaram socorro logo após o acidente. Parte da carga ficou espalhada na pista. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram até o local e fizeram o resgate do motorista, que foi levado ao hospital de Passos. O estado de saúde dele não foi confirmado. Segundo os militares, o motorista contou que seguia de Passos para BH, quando no trecho uma capivara teria atravessado a pista de forma repentina. O homem tentou desviar do animal, mas acabou perdendo o controle da direção. O trânsito chegou a ficar interditado. Olha que tristeza, né? Primeiro o animal ali estava atravessando a pista, nesse caso uma capivara. Neste caso uma capivara, mas fica o alerta também que a gente vê tantos animais soltos aí nas pistas e tragédias assim acontecem. Olha, por causa de uma capivara quase acontece uma tragédia, viu? Quase. Agora imagina se fosse um cavalo, imagina se fosse uma vaca que estivesse solta ali na pista, não tem iluminação. Essa luz que você está vendo aí é a luz de uma lanterna, de um farol, de um veículo. Agora, não tem luz na rodovia. Então, quando você vê, dependendo da velocidade que o motorista está, já está em cima ali do animal. E aí frear é difícil. Ele tenta sair da frente desse animal, mas infelizmente os acidentes acontecem. A Polícia Civil de Machado, com apoio da Delegacia de Poço Fundo, deflagrou uma operação para cumprir mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão relacionados ao roubo ocorrido em uma farmácia lá da cidade. Roda o VT. Durante as diligências em um dos endereços alvos da ação, os policiais encontraram pequenas porções de drogas, além de celulares, rádios, comunicadores e materiais usados para embalar entorpecentes. Um homem foi preso em flagrante por tráfico. Em outra residência, foi cumprido um mandado de prisão preventiva contra um dos investigados pelo roubo. No mesmo local, uma testemunha acabou presa após os agentes constatarem que havia contra ela um mandado de prisão em aberto. No interrogatório, o suspeito preso preventivamente indicou a localização de uma motocicleta utilizada no crime. O veículo foi encontrado na casa de um vizinho, coberto por uma lona. O morador admitiu que o suspeito havia deixado a moto no local. O veículo apresentava adulterações, sem chassi e placa irregular. O homem foi preso em flagrante por receptação. Ao todo, 4 pessoas foram presas durante a operação e diversos materiais foram apreendidos. Todos os envolvidos e os objetos recolhidos foram encaminhados à Delegacia de Machado, onde o caso segue sob investigação. Olha, parabéns para a polícia lá de Machado, viu? Parabéns mesmo, porque às vezes as pessoas pensam que a polícia esqueceu dos casos, né? Eu já ouvi inúmeras vezes, tantas pessoas falam, a polícia esqueceu, já passou ali um tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas não, gente, a polícia só pode fazer uma operação quando ela já tem palpável ali informações, relatos e provas. E aí ela acaba cumprindo mandados de busca, de apreensão, até chegar a essas pessoas. Parabéns para a polícia. Uma moto foi furtada e recuperada pela Polícia Militar em Três Pontas antes mesmo do dono perceber que havia sido vítima de um crime. Olha só. A ação aconteceu depois que moradores de um loteamento próximo ao bairro Santa Teresa acionaram a PM, relatando som alto, aglomeração e motociclistas fazendo manobras perigosas. Durante o patrulhamento, os policiais encontraram com 2 jovens em uma moto sem capacete. Os 2 estariam empinando o veículo e, ao perceberem a ordem de parada, tentaram fugir. A dupla saiu em alta velocidade por ruas do bairro, mas ao olhar para trás, o piloto perdeu o controle da direção e os 2 caíram. Eles abandonaram a moto e fugiram a pé. Horas depois, a polícia foi chamada no bairro Cidade Jardim, onde o morador relatou que a moto dele tinha sido furtada durante a madrugada, depois que o portão da garagem teria sido arrombado. Segundo a polícia, a moto era a mesma usada pela dupla que tinha fugido no bairro Santa Teresa. O veículo foi apreendido. Olha, antes mesmo do dono perceber o que havia acontecido, a polícia já conseguiu recuperar esta moto. Parabéns para os policiais. É isso,
É isso que a gente precisa, é isso que é tão importante, porque o crime está para todo lado. A gente sabe, antigamente a gente via crimes, furto de moto, de carro, em grandes centros, nas grandes cidades. Hoje não existe isso mais não, gente. Pode ser em qualquer povoado que a criminalidade está lá. Claro que um pouco menor, proporcional à quantidade de habitantes e uma série de outros fatores, vulnerabilidade social, uma série de outras coisas, mas o crime está lá. Então a polícia agindo firme para combater essa criminalidade que está se alastrando cada vez mais. Um rapaz de 23 anos foi preso após tentar fugir dos policiais em alta velocidade, dirigindo sem capacete no centro de Santana da Vargem. Segundo a PM, o rapaz na moto foi visto pela Praça Central de forma irregular. Ao notar a presença da viatura, ele acelerou e tentou escapar, passando próximo a uma conveniência e colocando em risco quem estava na calçada. Houve perseguição e os militares conseguiram parar o suspeito na rua Nelson Pereira Vilela. O jovem foi preso por crime de trânsito. De acordo com a PM, ele tinha apenas a permissão para dirigir e foi multado por diversas infrações, como direção perigosa e falta do uso de capacete. A moto foi apreendida e levada ao pátio credenciado. A ação, de acordo com a polícia, faz parte do trabalho preventivo. Somente neste fim de semana foram registradas 12 atuações. Entre elas, 6 motoristas foram flagrados dirigindo sem habilitação. Houve ainda casos de som alto fora do veículo, recusa ao teste do bafômetro e falta do uso de cinto de segurança. Agora pensa que na fuga, esta pessoa colocou em risco a vida de tantas outras pessoas. Estava pilotando essa moto, segundo a polícia, em alta velocidade e, como se não bastasse isso, ainda estava sem capacete, colocando em risco também a própria vida. Os policiais que estavam atrás, os pedestres que passavam pela avenida, os outros motoristas e motociclistas, série de pessoas que são colocadas nesse momento com a vida em risco por causa de uma fuga. E aí, gente, não tem jeito, se a polícia parar, é você parar e fazer o que eles estão pedindo. Se tiver tudo certo, tá tudo certo. A partir do momento que você está saindo com o seu veículo, e aí eu estou falando dos inúmeros outros casos, sem habilitação, com a documentação vencida, você está sujeito a isso, infelizmente. A polícia apreendeu drogas que estavam escondidas em uma carga de repolho. A abordagem foi feita em Capitólio. Olha só. A droga estava escondida nesse caminhão refrigerado que transporta verduras, no meio das caixas de repolho. O caminhão estava parado em um posto de combustíveis às margens da MG 050, próximo ao trevo de entrada da cidade de Capitólio. Assim que os policiais conversaram com o motorista, perceberam que algo estava errado. Ao abordarmos o motorista, ele relatou que estaria trazendo repolhos do Paraguai. Contudo, é uma carga que não seria comum de vir do Paraguai para o Brasil. Na verdade, o Brasil, em tese, exporta para esses locais esse tipo de produto. A droga estava embalada em sacos. Foram apreendidas 630 barras de maconha prensada. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, 850 quilos, avaliados em cerca de 2,5 milhões de reais. É uma das grandes apreensões do ano do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária, o qual incessantemente vem trabalhando para combater o tráfico de drogas nas rodovias mineiras. 5 pessoas foram presas por tráfico internacional, entre elas o motorista de 40 anos e a mulher de 33, que são do Paraná, estavam no caminhão. Eles afirmaram que não sabiam da droga. Disseram apenas que foram contratados para levar a carga de repolho para o Vale do Aço. Eles informaram que estariam levando uma carga de repolhos para a cidade de Timóteo, em Minas Gerais. Uma denúncia anônima ajudou a polícia a localizar o caminhão. Policiais rodoviários de várias cidades do Centro-Oeste participaram da operação. Foi uma operação que envolveu diversos policiais militares e a FICO, onde tivemos policiais daqui de Formiga, policiais de Divinópolis, Belo Horizonte, entre outras cidades. 2 milhões de reais que vale toda essa droga. E não valeu de nada no final de contas, né? Porque essas 5 pessoas acabaram detidas. Agora, gente, a imagem dos repolhos ali, olha essa imagem. Ali você vai ver, daqui a pouquinho vai passar ali eles abrindo sacos com mais de 600 tabletes de maconha. Ali para fazer a pesagem e tudo mais. Agora a carga escondida no meio desse repolho, impressionante. Tentam enganar a polícia, tentam enganar as nossas leis, né? Tenta dar um jeitinho para tudo, mas não funciona assim. E aí o policial militar rodoviário falando, olha, tentaram de todo jeito, mas a gente está ali fazendo
fazendo um trabalho importante, uma carga que saiu do Paraguai, olha, atravessou parte do nosso Brasil sem problema algum, até chegar em terras mineiras, e aí sim essas pessoas acabaram presas e a carga apreendida. Quem estava lá disse que não sabia de nada, mas agora eles vão ter que prestar esclarecimentos e provar para a polícia que não sabiam de nada. Um homem de 31 anos foi preso pela Polícia Militar em Andradas, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. Segundo a polícia, uma denúncia anônima indicou que a comercialização, que antes ocorria na Rua 25, teria sido transferida para uma casa na Rua Arthur Risso, no bairro Vila Caracol. Os militares também tinham a informação de que o suspeito já possui passagem pela justiça e morava no endereço. Ao chegar ao local, para verificar a denúncia, os policiais foram atendidos pelo próprio homem, que saiu com algo nas mãos. Ao perceber a viatura, ele arremessou um pacote para os fundos do imóvel e, em seguida, tentou fugir pelos fundos, mas foi detido pelos militares. Segundo a polícia, o pacote arremessado tinha um pó branco com aparência de cocaína. Já dentro da casa, os policiais encontraram outras drogas, dinheiro, celulares e materiais para embalagem. Ao todo, a equipe apreendeu 3 celulares, uma bucha de maconha, 3 papelotes de cocaína, uma pedra bruta de crack, cerca de R$250 em dinheiro e moedas, um fuzil falso e o material para embalar essas drogas. De acordo com a polícia, o local era usado principalmente para o tráfico. O homem foi preso e levado para a delegacia. Olha, vocês perceberam que a droga ela pode ser em menor quantidade, em maior quantidade, mas ela está presente em todos os locais, entre pessoas jovens, adultos, idosos, e aí entra também classe social, entre as pessoas mais simples ou as mais ricas. A droga está presente em todos os locais. E aí eu sempre me pergunto, onde será que é plantada toda essa droga? Porque as pessoas comercializam entorpecentes em todo lugar e a gente nunca vê uma grande plantação de maconha. Quando vê, a gente vê como aquela reportagem de mais de 600 tabletes. E aí, de onde vem toda essa droga? Onde está plantado tudo isso? O trabalho que a polícia faz é quase enxugar gelo, a verdade é essa, porque ela prende uma situação como essa, olha, a gente vê que tem droga, tem dinheiro, tem armas ali, tem celular, mas aquilo ali é só um grãozinho de areia numa praia inteira do tráfico de drogas. Fica difícil para a polícia, a gente sabe que o trabalho é feito, mas é complicado. Olha, eu vou para um rápido intervalo aqui no Jornal da Alterosa e na volta vamos falar do tempo para toda a nossa região. Fica comigo que eu volto já já. Oi, gente, boa noite para você ligado aqui na tela da TV Alterosa. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Jornal da Alterosa, edição regional, aqui com as notícias do Sul e Sudoeste de Minas. Te convidar você que está no nosso YouTube a se inscrever no nosso canal, viu? Facinho de se inscrever, tá aqui, ó, aqui embaixo inscreva-se, tem um sininho também que você pode clicar naquele sino e receber toda vez que a gente estiver ao vivo, que tiver alguma atualização da TV Alterosa, você vai receber em tempo real. Então, para você não perder nada, não perder o Jornal da Alterosa desde o início, viu? Às vezes a pessoa lembra, já está no final do jornal, então ativa o sininho aqui para você receber tudo em primeira mão. Vamos voltar do intervalo, bora lá. Estamos de volta aqui na tela da TV Alterosa, esse é o Jornal da Alterosa, edição regional, nesta terça-feira, e as principais notícias do Sul e Sudoeste de Minas Gerais. Vamos falar agora do tempo, porque tem previsão de mais calor aqui para a nossa região, viu? A gente está vendo aí a previsão para 6 cidades aqui do Sul e Sudoeste de Minas. A gente começa com Varginha, que amanhã, quarta-feira, deve registrar termômetros oscilando dos 15 aos 32 graus. Poços de Caldas dos 16, também aos 32. Pouso Alegre deve registrar máximas de 34 graus, calorão em Pouso Alegre, hein? Em Passos, 36 graus, em Três Corações e em Lavras, os termômetros devem chegar a máximas de 32 graus. E me chama muita atenção também durante as madrugadas. Perceba que ali tem termômetros oscilando dos 13, 14, 15, 16 graus. Está vivendo umas madrugadas um pouquinho mais quentes, mas
está ventando bastante. E aí, essa ventania faz com que a sensação térmica fique menor. Então, parece que está um pouco mais friozinho, mas na verdade não está não. É que está ventando bastante. Os termômetros, a tendência é que eles subam ainda mais. Já estamos aí em plena primavera, nos preparando, né, para o verão. E a gente sabe que no verão, altas temperaturas. Não há previsão de chuva nem para quarta, para quinta, para sexta, para sábado e também para domingo. E um detalhe, altas temperaturas, sensação térmica durante o dia também lá no alto, viu? E aí a umidade relativa do ar, ela preocupa e preocupa muito. Pra você ter uma ideia, hoje em Varginha, de onde a gente está vendo imagens ao vivo, os termômetros chegaram a 31 graus, perdão, mas a umidade relativa do ar chegou a 26%. 26%, é quase uma umidade relativa do ar com sensação de deserto, viu? Quando o aceitável é de 60%. Então tá bem abaixo. A falta de chuva, esse tempo seco, esse vento danado e esse sol também, tudo isso colabora e cria aí a probabilidade de que a umidade relativa do ar fique cada vez mais baixa. Então é preciso se hidratar, tendo em vista que não há previsão de chuva, pelo menos para os próximos dias em toda a nossa região. Esse calorão vai permanecer. Para você que gosta de calor, olha, é um prato cheio, viu? Vamos esperar para ver como o tempo vai se portar daqui para frente. O Jornal da Alterosa de hoje fica por aqui. Para você de casa, obrigado pela companhia. Fique agora com a Carol Saraiva e as notícias do estado no JA Minas. Um beijo no coração, uma excelente noite e até amanhã.